Eu vou iniciar para a gente não ficar assim, perdendo o nosso precioso tempo, principalmente a nível de concurso aí, a gente precisa direcionar, né, como que a gente vai trabalhar da melhor maneira possível, tá? Vamos lá. Pessoal, muito bem-vindos aí a essa ideia dessa mentoria que a gente criou, né, a nível do concurso da FEMIG. Espero que vocês estejam, a partir de agora, bem focados relacionado a direcionar o concurso da melhor maneira possível, tá? Porque quando a gente fala de concursos, a gente começa a falar de sonhos, né? A gente fala de sonhos, os sonhos de vocês, as expectativas de vocês. E muitas das vezes a gente vai exigir muita dedicação de vocês. Vocês vão precisar de colocar o horário pré-estabelecido. A gente vai trabalhar com vocês a nível semanal. Então, como nós iremos direcionar? De hoje até a nossa data do concurso, a gente tem 20 semanas. Então, todo o edital de vocês, a gente fez um cronograma de semanas desenvolvidas para cada tipo de estudo. A gente tem horas específicas, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar o cronograma. Então, é importante a gente pensar nessa dedicação, tá? A gente pensar em como a gente vai trabalhar e cadenciar esse nosso estudo, tá? Quando a gente fala de expectativas, a gente tem sonhos e a gente não quer que ninguém se frustre lá na frente. Então, a ideia maior é que vocês realmente façam a parte de vocês, que vocês dediquem para que lá na frente esses sonhos sejam realizados, né? É importante a gente pensar também que a gente está falando de futuro, né? E quais são as necessidades que a gente tem no futuro? A gente vai estudar, seja pela minha família, seja pelo meu namorado, seja pela pessoa que eu mais amo, seja pelos meus pais, seja para que eu consiga ter um direcionamento melhor. Então, às vezes é importante a gente parar a nossa vida nesses primeiros 6 meses, tá? Para que lá na frente a gente consiga ter uma especificidade muito melhor e dedicar nosso tempo, algum tipo de valor financeiro às pessoas que a gente ama, tá? Então, quando a gente fala de mentoria, a gente vai trabalhar direcionado com um material para vocês, a gente vai liberar esse material para vocês, artigos, o material escrito, né, a gente vai buscar, nós estamos com uma equipe montada, a gente vai trabalhar a nível de montar materiais, encaminhar esses materiais para vocês e vocês irão estudar no decorrer da semana. Aos sábados ou outros dias que a gente vai direcionar no grupo, geralmente a gente vai abordar no sábado, a gente vai fazer um aulão, tá? Com tira dúvidas, trabalhando todo esse material com uma média de 4 horas, tá? Então é importante a gente atentar. Às vezes vocês terão que trabalhar 4 horas diárias, resolvendo questões, lendo artigos, né? Cadenciando esses artigos, tendo as partes mais importantes para que vocês realmente introjetem a ideia. Joia? Muito bem-vindos aí, eu espero que vocês, qualquer dúvida que tiver, vocês vão me acionando aí para a gente ir direcionar. Como que vai funcionar? A gente montou essa live rapidinho aqui para a gente trabalhar de como iremos abordar. Essa primeira live, o nosso assunto em pauta seria legislações e normas da enfermagem. Nós iremos ver essas legislações e normas lá na frente, mas isso aqui é só uma prévia de como a gente vai trabalhar, tá? Para quem não sabe a minha formação aí, né? Eu me formei aqui na Unipac, fiz formação pedagógica para profissionais de saúde na UFMG, gestão pública, organização de saúde, ciências biológicas, emergência, terapia intensiva na UFJF e agora eu terminei a minha graduação em terapia e medicina chinesa, tá? Estou na FEMIG com vocês, né? Um imenso prazer e estou como professor na universidade. A Bianca também trabalha com a gente, direcionadas aí na Impact Training. E a gente criou essa empresa no intuito de fazer um trabalho diferenciado aí, um trabalho com qualidade, onde as pessoas pudessem realmente aprender. Não adianta eu estar só em cima de um livro, não adianta eu estar só folheando páginas e ao fechar uma página eu esqueço, falo assim, cara, o que eu acabei de ler? Eu já não entendo nada do que eu virei na página anterior. Então isso para nós não serve. É que realmente vocês aprendam, que realmente vocês façam a diferença aí. Quando a gente falar de legislação específica de enfermagem, os slides de vocês vão vir nesse sentido aí. Vocês estão conseguindo visualizar aí o slide também? Dá um feedback para mim aí. Beleza. Então, pessoal, esses slides serão disponibilizados para vocês, tá? Esse material ele vai ficar disposto na plataforma durante uma semana. Isso é um contrato que a gente tem na plataforma Hotmart.
e a gente não consegue direcionar por um período maior. Então, durante essa semana, vocês baixem o material, dê uma lida nesse material para que fique mais fácil para vocês lá na frente. Quando a gente for abordar a aula de legislação e enfermagem, a gente vai trabalhar com vocês do seguinte momento. O que precisamos saber sobre o exercício profissional? O que nós fazemos que é a nossa atribuição e o que fazemos que nós não temos obrigação nenhuma, tá? Porque quando a gente trabalha com outras profissões, a gente precisa entender o que a gente faz, o que a gente não faz e qual é o nosso respaldo. Esse decreto 94.406, isso vai despencar no concurso de vocês. A nível de edital, não sei se vocês já leram o edital, ele já fala especificamente que vocês terão que estudar o decreto 94.406 e a lei 7498. Essa lei é sobre o exercício de enfermagem, como que a gente trabalha em enfermagem, ok? A gente vai abordá-los num plano seguinte. Nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre resolução, tá? E, por exemplo, a gente vai trazer as resoluções para vocês, tipo a resolução 195, né? Qual que é a citação que nos traz a resolução 195? A resolução 195, ela traz para nós sobre a solicitação de exames de rotina e complementares por enfermeiro. Ou seja, às vezes vai vir em questões para vocês se o enfermeiro pode ou não solicitar os exames complementares, tá? Então é importante vocês saberem que essa resolução, desde 97, ela já existe e o enfermeiro ele tem autonomia de realizar, sim, os exames, seja exames laboratoriais, seja exames de imagem. Então, olha o que diz a resolução. Considera-se que para prescrição de medicamentos em programa de saúde pública, né, solicitação de exames, o enfermeiro tem que ter uma assistência única, uma assistência direcionada, tá? Então, o enfermeiro, ele pode fazer a solicitação? Pode, desde que ele tenha protocolos para isso e considerando os programas do Ministério da Saúde. Então, a resolução 195, ela traz sobre a solicitação de exames. Muitas das vezes a gente trabalha e fala assim, o enfermeiro não pode pedir exame. Pode sim, desde que a instituição tenha protocolos e dentro da questão dos programas do Ministério da Saúde. Então, a nossa aula vai ser sobre isso. Quais são esses protocolos? Nós temos manuais de normas e técnicas do Ministério da Saúde. Todos os enfermeiros precisam passar por capacitação na área de saúde pública, controle de doenças transmissíveis, pré-natal de baixo risco, ele pode solicitar os exames, capacitação, né, na área de hanseníase, procedimentos com tuberculose, tá? Guia de controle do mal de Hansen, normas de atenção à saúde do adolescente, tá? Então, todos esses direcionadores me permitem que, enquanto enfermeiro, eu faça isso. Então, se vocês tiverem uma questão na prova relacionada se o enfermeiro pode ou não, ele pode sim fazer a solicitação dos exames, tá? Aí vem essa premissa aí, tá? A não solicitação de exames de rotina complementares quando necessário para prescrição de medicamentos é uma ação de forma omissa, negligente e imprudente. Então, olha só, quando o enfermeiro vai fazer uma prescrição, ele precisa estar embasado. Então, ele precisa desse embasamento técnico-científico para fazer essas solicitações de exames de rotina aí também. Beleza, galera? É importante, galera, vocês terem aí, sempre que a gente iniciar as nossas aulas, vocês terem esse material, né? Talvez vocês vão optar por imprimir esse material, ou às vezes vocês vão fazendo as anotações, tá? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente vai trazer o conceito e a gente vai trazer uma questão para vocês. Tipo aí, olha o que veio citando a Prefeitura do Rio Branco, tá? Isso é uma questão da FGV em 2018, tá? Ele trouxe exatamente essa legislação que a gente falou. O enfermeiro pode solicitar exames complementares para auxiliar no tratamento e diagnóstico de doenças. Sobre a solicitação do exame do enfermeiro, é correto afirmar que... Aí vem as alternativas. Geralmente a gente trabalha, né? A gente fala que essas alternativas são os nossos descritores. Eu tenho 5 descritores, ou às vezes eu tenho 4 descritores, né? A letra A, o enfermeiro pode solicitar qualquer exame que considere necessário para diagnóstico de doença. A solicitação do exame pelo enfermeiro deve estar fundamentada em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O enfermeiro pode solicitar exames de imagem, mas não pode interpretá-los. A solicitação do exame pelo enfermeiro só pode ser realizada após a avaliação do médico. Então, olha o que a gente acabou de falar. A solicitação de exames pelo enfermeiro deve estar fundamentada em protocolos clínicos e diretrizes
terapêuticas. Ou seja, a gente acabou de falar isso. Então, vocês precisam entender esse embasamento para que vocês realmente matem essa questão e não errem isso nunca mais. Então, se porventura a FGV trouxer novamente essa questão, vocês não vão esquecer nunca mais que o enfermeiro ele pode solicitar os exames, desde que ele esteja fundamentado em protocolo clínico ou diretrizes do Ministério da Saúde, diretrizes terapêuticas. Beleza, galera? Deu para entender aí direitinho como que a gente vai trabalhar essa nossa mentoria aí? Lembrando que todo esse material, quando a gente vier para a live, vocês já vão ter estudado todo esse material, beleza? Como a gente colocou lá sobre biossegurança. Nós colocamos lá um material sobre biossegurança, colocamos umas questões para vocês já irem direcionando e irem estudando. Galera, não dá tempo de parar. É o momento de vocês. A gente não pode parar, não pode perder esse fio da meada. Me perdoe o termo, é colar a bunda mesmo na cadeira e estudar. Se não for assim, não tem como a gente ser aprovado. A concorrência é pesada e vocês vão precisar ser o diferencial. Vamos para a próxima aí. O enfermeiro, então, ele pode solicitar esses exames complementares, né, como a gente falou. As solicitações devem estar fundamentadas em protocolos clínicos. Também pode solicitar e interpretar a imagem desde que tenha capacitação para tal. Então, não existe aquela questão, poxa, o enfermeiro vai pedir um exame de raio-x, ele pode interpretar? Cara, ele está capacitado para isso? Ele estudou para isso? Ele fez uma especialização? Ele fez um curso de capacitação? Perfeito, ele pode fazer isso sim. E muitas das vezes na nossa prática, o que às vezes dá uma diferença quando a gente faz um concurso, é que a gente tem uma prática e a realidade é totalmente diferente. Então, às vezes você fala assim, cara, o que vem na prova não tem nada a ver com o que eu faço. É porque o que está na legislação nem sempre bate de acordo com o que a gente vivencia na prática. Às vezes a gente tem uma situação um pouco ínfima, um pouco pequena ainda na nossa prática. A gente precisa, enquanto profissional, expandir isso aí de acordo com as diretrizes. Então, se a diretriz me traz, beleza. A solicitação pelo enfermeiro não depende de avaliação do médico, pois ele é um profissional autônomo e independente que possui as competências próprias para atuar na equipe de saúde. Ou seja, esse slide ele vem direcionando sobre o que é a questão anterior. Então, a gente vai trazer para vocês a questão e vai trazer esse respaldo, né, esse comentário da questão. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Deem para mim um feedback aí para a gente ir direcionando, tá? Olha só, quando a gente fala da resolução 280, por exemplo, fala sobre a proibição do profissional de enfermagem auxiliar em procedimento cirúrgico. E aí a gente tem uma lacuna, porque às vezes o pessoal fala assim, cara, eu não posso ajudar em procedimento cirúrgico. Olha o que diz aqui a resolução. É vedada a qualquer profissional de enfermagem a função de auxiliar em cirurgia. Porque quem auxilia a cirurgia é o médico. Quando a gente fala da equipe cirúrgica, a gente tem um anestesiologista, a gente tem o primeiro cirurgião, o cirurgião assistente, eu tenho um instrumentador, né? E eu tenho um circulante de sala. Ou seja, eu tenho toda essa equipe. E isso está descrito, tá? No edital de vocês. A gente vai estudar isso porque isso vai despencar em concurso a nível de centro cirúrgico. Então, o que acontece? Aí a gente tem uma situação que às vezes o profissional, eu não posso entrar em cirurgia. Eu posso entrar em cirurgia sim, eu tenho respaldo para entrar em cirurgia, desde que eu não seja o auxiliar, eu não seja o segundo profissional. Então como que eu posso entrar, André? Olha aí, parágrafo único. Não se aplica nesse capítulo o artigo de situações de urgências na qual haja iminente risco de vida. E o profissional de enfermagem, ele pode entrar enquanto instrumentador. Então, vai ter que ter o médico, o primeiro cirurgião, o assistente e o instrumentador. Eu não posso entrar enquanto o médico e o instrumentador, né? E aí, às vezes, vocês vão fazer um link na mente de vocês sobre a prática disso, né? Vocês vivenciam a prática. Então, isso é vedado. Por quê? Imagine vocês que o meu profissional médico, ele passe mal. Quem assume a cirurgia? Quem assume é o médico assistente. O instrumentador, ele não tem respaldo para assumir o quê? Para assumir a cirurgia. E aí a galera entra numa situação delicada e aí que vem a nossa resolução. Então, auxiliar em procedimentos cirúrgicos eu não posso porque eu não sou um profissional médico. Agora, instrumentar perfeitamente. Então, olha como é diferente a leitura de uma resolução. E é isso que vocês têm que enraigar no sangue de vocês para vocês direcionarem. Beleza, galera? Vamos seguindo qualquer coisa. Vocês vão falando aí, tá?
para a gente se apecar. A aula vai ser assim mesmo, tá? Eu falo bastante, a aula vai ser corrida porque a gente não tem tempo. A gente tem 20 semanas, é colar a bunda e detonar. Foguete não tem ré, galera. Bora! A resolução 358 de 2009, a gente vai falar de quê? De sistematização da assistência, a famosa SAI. A gente não vê a SAI implementada no processo de enfermagem, tá? E aí ela vem falando sobre o quê? Considera-se, né, que os profissionais de enfermagem, aprovado pelo COFEN 311, a evolução, consulta de enfermagem, SAI, né, organiza o trabalho. Então, qual que é a ideia da SAI? Se vier numa prova, qual é a ideia da SAI? Organizar o sistema de trabalho profissional. É um método científico operacional do processo de enfermagem. Ponto. É isso. Joia? Qual é a resolução? 311 de 2007. Perfeito. Aí a gente segue o baile. A gente tem, que vem em concurso, vocês vão ver que isso despenca em concurso, que fala assim, o processo de enfermagem deve ser realizado do modelo deliberado, sistemático. O que é isso? Passo a passo. Eu não posso pular etapas, então existem etapas previamente estabelecidas, né? O processo de enfermagem, tá? Em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre cuidado do profissional de enfermagem. Aí vem uma questão. Uma faculdade, ela tem que ter a SAI? Tem, porque olha aí a legislação. Ela fala que ocorre em todos os ambientes, que seja privados, públicos, onde tem um profissional de enfermagem atuando. Então, ou seja, olha a legislação clara aí para mim. Os ambientes referentes à instituição, prestadores de serviços, hospitais, serviço ambulatório, domicílio, escola, tem uma galera da enfermagem, eu tenho que ter a sistematização. Joia? E olha aí o que vem falando. Aí, galera, esse slide, ele vai cair na prova de vocês, eu tenho certeza. Ele fala do processo de enfermagem e ele fala quantas etapas são isso. Então, guardem para vocês. O processo de enfermagem, ele é organizado em 5 etapas. Quais são eles? Coleta de dados, planejamento de enfermagem, né? A gente tem diagnóstico de enfermagem, avaliação de enfermagem e implementação. Ou seja, eu vou à beira-leito. O que eu faço quando eu vou à beira-leito? Eu não colho os sinais vitais do meu paciente, eu não pego o histórico, o que aconteceu com o meu paciente, então esse é o primeiro item. Depois, eu vou fazer um diagnóstico de enfermagem, o que está acontecendo com o meu paciente. Lembrando que diagnóstico de enfermagem é uma coisa, diagnóstico médico é outra totalmente diferente. A gente tem um livro chamado NANDA, que direciona os diagnósticos de enfermagem. Joia? Depois que eu montei o diagnóstico, eu vou planejar. O que eu faço com o meu paciente? Ah, o meu paciente chegou com uma dispneia. Então, olha só, eu tenho lá perfusão tissular ineficaz no NANDA. O que eu vou fazer? Eu vou promover uma oxigenoterapia no meu paciente. Não é isso que a gente faz na prática? Então, eu já estou planejando a minha assistência, que é o terceiro passo. O que é implementar? Eu vou pôr em prática. A gente não vai colocar um catéter nasal tipo óculos e a gente já abre um parênteses, por quê? O enfermeiro ele tem autonomia para poder colocar uma oxigenoterapia no meu paciente? Tem. Ele tem autonomia de colocar uma oxigenoterapia até 3 litros por minuto em catéter nasal tipo óculos. Perfeito? Se eu for colocar uma máscara de ventre ou máscara de Hudson, que as duas é a mesma coisa, tá? Cuidado com essas nomenclaturas, a gente vai colocar para vocês sobre o material só de nomenclaturas para a gente direcionar. Eu vou colocar em prática, então, ou seja, eu vi o que o meu paciente estava precisando, coletei os meus dados, montei o diagnóstico, planejei o que eu faço e aí eu vou colocar em prática. Depois, o que eu faço? Cara, será que esse oxigênio deu certo ou não? Então, eu vou avaliar se teve resultado ou não, ou seja, avaliação de enfermagem. Aí, vocês já matam os 5 passos do processo de enfermagem. Beleza, galera? Olha como que é isso. Então, eu tenho coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação do meu processo. Essa execução deve ser registrada formalmente, ou seja, eu tenho que ter formulários, eu tenho que ter documentos. Os dados coletados sobre a pessoa, família, coletividade, tá? Nesse processo de saúde e doença, tá? E aí, olha como a FGV veio trazendo para nós em 2019, na Prefeitura de Recife. O processo de enfermagem é um instrumento fundamentado para a prática do enfermeiro, ou seja, a gente acabou de ler isso. Uma das etapas desse processo da SAI, que compreende o diagnóstico médico e o tratamento prescrito, olha só, a avaliação clínica do paciente, a organização da assistência de enfermagem ou a identificação das necessidades do paciente e elaboração do plano de cuidados. Então aí, olha só, vocês já matam a questão. Quando eu falei é diagnóstico médico,
eu vou ter só a avaliação clínica do meu paciente? Organização da assistência de enfermagem? Identificação das necessidades do meu paciente e elaboração de um plano de cuidado? O que a gente falou aqui nas 5 etapas? Perfeito. Então, aí vocês começam a gravar o que está acontecendo. Então, não é decorar, é entender. Então, olha lá. O processo de enfermagem é a identificação das necessidades do meu paciente e elaboração do plano de cuidados. Beleza, galera? Seguimos o baile aí. E aí, a gente vai trabalhar com esse sistema de comentários. O comentário da questão vem falando o seguinte: as etapas do processo compreendem identificação, que a gente falou no primeiro momento, elaboração do plano de cuidados, coletados naquela primeira etapa, promover uma assistência efetiva e individualizada, a alternativa correta é a D. Joia? E aí a gente traz para vocês como a gente vai trabalhar e como a FGV vai cobrar vocês. Então, como que a FGV vai trabalhar? Como que ela vai trazer isso para mim? Né? Outra resolução, talvez nem tanto de familiaridade de vocês, né? Será que o profissional de enfermagem ele pode realizar cuidados ortopédicos e realizar imobilizações ortopédicas? Olha o que fala a minha resolução 422. A assistência de enfermagem inclui cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização. Ou seja, o profissional de enfermagem capacitado, treinado, ele pode fazer a imobilização ortopédica e direcionar os procedimentos em ortopedia? Olha aí. Posso sim. Na área de enfermagem, existe a especialização de urgência e emergência que abrange esses cuidados também com técnicas ortopédicas. Então, a gente vai estabelecer assistência ortopédica para execução de procedimentos de imobilização, tá? E aí, a SAI, que a gente acabou de ver, 358/2009, fala que esse processo de enfermagem, o cuidado integral é nos permitido. Beleza, moçada? Tá tranquilo até aí? Tá dando para vocês direcionarem? Vão me dando um feedback aí, tá? Que eu fico sozinho, fico isolado, tá? Manda aí no grupo aí se tá tranquilo, se é isso mesmo, tá? Show, se tá bacana, tá? E assim a gente vai trabalhando. Assistência só, tá 10 minutos. Puxa vida. Bom, aí vem falando para nós, assistência da ortopedia e os procedimentos relativos à imobilização poderão ser executados por profissionais de enfermagem devidamente capacitados. Então, às vezes cai na prova, poxa, se caísse anteriormente, será que o profissional pode fazer imobilização? Pode colocar uma tala engessada? Cara, eu ficaria na dúvida. Hoje vocês já sabem que tem essa situação aí e onde está descrito isso. Joia? Olha lá, quando a gente fala, por exemplo, né, a nível da classificação de Manchester ou Manchester, né? A resolução 423, ela fala que no âmbito do COFEM, a participação da enfermagem como atividade de classificação de risco. Então, a lei 7498 que a gente vai abordar, o enfermeiro realiza as atividades cabendo-lhe privativamente, ou seja, quem faz então a questão da classificação de risco? O enfermeiro, tá? Então, aquela situação que às vezes a gente vê na prática, isso não existe, isso não pode acontecer. A resolução é clara, né? Igual a gente brinca muito. Pode isso, Arnaldo? Não pode, cara. A resolução fala que é privativo de quem? Do enfermeiro, dos cuidados de enfermagem com maior complexidade técnica. Joia? E aí eu coloquei essa fotinha para vocês lembrarem sobre o protocolo de Manchester ou de Manchester, né? Emergência, eu não tenho tempo, é um paciente classificado em vermelho, necessita de atendimento imediato, né? Muito urgente, 10 minutos, urgente, 60 minutos, tá? 120 pouco urgente, 240 não urgente, tá? A classificação vai priorizar o atendimento de serviço de saúde, né, de acordo com a demanda técnica e científica para a sua execução. É uma metodologia internacional, isso foi criado na cidade de Manchester, na Inglaterra, tá? Ou Manchester, tá? Então, por isso que vem esse nome, a nomenclatura traz para nós que isso foi criado lá na Inglaterra e trouxe para nós. Prevê que o usuário seja acolhido por uma equipe e definido o seu nível de gravidade. Guarda isso. Definido o nível de gravidade encaminhado ao atendimento específico que necessita. Isso rasga nos concursos. E aí a classificação que a gente já viu, né?
Para excetuar a classificação, o enfermeiro deverá estar dotado de conhecimento, ou seja, ele tem que conhecer da classificação de risco. Ah, por que eu classifiquei em amarelo? Não é porque eu quis, não é porque eu achei interessante, não. É porque eu tenho lá as premissas que me ditam qual paciente que eu coloco enquanto amarelo. Então, se eu tenho lá 38,9, por exemplo, essa situação, ela cabe numa questão de urgência. Então, eu classifico porque o protocolo me traz isso, ele descreve que é dessa forma. Não é porque eu tirei da axila que eu vou fazer desse jeito. Joia? Cabe ao conselho, então, as medidas para acompanhar a realização dos procedimentos, visando a segurança do paciente e do profissional. E aí, como que vem a FGV lá em São Luís, 2020, ou seja, tem 3 anos essa questão. A classificação de risco é uma ferramenta que permite ao profissional de saúde avaliar a idade do paciente, a presença de comorbidades, ou seja, de doenças, o nível de dor relatado ao paciente. Ah, ele está sentindo muita dor, vou classificar ele de laranja, vou classificar de vermelho. Calma. O grau de complexidade a ser tratado, a ser realizado. Pô, peraí. Ah, mas é alta complexidade. Ele está com uma situação de mega complexidade. Calma, tá? A gravidade do quadro clínico do paciente. E aí a gente começa a pensar. Olha aí. Joia? A gente classifica de acordo com a gravidade do caso clínico do paciente. Beleza? E aí vocês vão pensar assim, poxa, mas como assim, André? Essa ferramenta utilizada nas emergências, tá? Para identificar a gravidade do quadro clínico de paciente e direcionar a assistência de acordo com a prioridade. É garantir a melhor segurança do paciente, qualidade no atendimento, identificar os casos mais graves, tá? Mas a redução de espera, que é a letra A, e o aumento do número de pacientes atendidos, letra B, não são os principais objetivos. Então, tipo assim, eu tenho muito paciente. Isso não é para a gente direcionar, tá? Aí a priorização dos atendimentos, letra C, pode ser realizada em alguns casos, mas não é o principal objetivo, tá? As doenças crônicas, por exemplo, a questão da letra C, ela se enquadraria, mas a literatura não traz isso para mim. Portanto, a alternativa é que eu vou priorizar de acordo com a assistência do paciente, a gravidade do quadro clínico. Beleza, galera? Galera, olha aqui que fala a resolução, quando a gente fala sobre a contenção mecânica, né? E olha essa imagem como que deve ser feita a contenção. Eu preciso, dependendo da gravidade do meu paciente, eu fazer o quê? A contenção com 2 membros, 1 membro, 3 membros, quantas pessoas vai ser necessário para imobilizar? Tudo isso a gente vai falar, tá? Então, olha lá, somente poderão empregar a contenção mecânica ao paciente sob supervisão direta do enfermeiro, em conformidade com protocolos, ou seja, o enfermeiro ele pode prescrever contenção? Sim, com protocolos clínicos dentro da instituição. Joia? Pública ou privada a qual ele esteja vinculado. Então, olha lá, a contenção mecânica do paciente será empregada quando for o único meio disponível para prevenir o dano imediato ou iminente aos demais pacientes ou a ele mesmo, tá? Em nenhum caso, a contenção mecânica poderá, olha como que é isso aqui, a gente começa a refletir sobre teoria e prática. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente será prolongada além do período estritamente necessário para o fim previsto. Ou seja, eu não posso parar a questão, tá? Ou seja, eu tenho um tempo. Eu não vou conter o paciente e largar ele lá daquela forma que às vezes a gente vê no dia a dia. É vedado ao profissional de enfermagem o emprego dessa contenção com propósito de disciplina, punição, coerção, tá? Olha como que a gente precisa entender, tá? Então, quanto antes a gente resolver essa situação, a gente precisa voltar o paciente para a questão de tirar essa contenção, tá? E qual que é o tempo previsto? Olha só, verificados com regularidade, nunca superior a 1 hora. Então, no mínimo, de 1 em 1 hora eu tenho que ir lá avaliar meu paciente, ok? Então, na hora que eu tiver contido o meu paciente e tiver cessado aquela situação de risco para ele, a gente tira a contenção. Não deixar o paciente, né, 24 horas, 12 horas, amarrado o tempo todo, porque isso vai trazer problemas legais para nós. Aí a FGV vem em 2018, olha lá. O uso da contenção física em paciente é um tema delicado na assistência e em saúde, sendo necessário considerar critérios éticos, técnicos e legais. Nesse sentido, é correto afirmar que a contenção deve ser utilizada como medida de primeira escolha para pacientes agitados e agressivos? Cara, primeira escolha nunca.
A gente tem que conversar com o paciente primeiro. Deve ser utilizado apenas em caso de extrema necessidade, quando outras medidas terapêuticas se mostrarem ineficazes. Opa, já vou atinar para essa questão. A contenção física pode ser utilizada por qualquer membro da equipe da saúde, sem a necessidade de prescrição médica ou da enfermagem? Não, tem que ter a prescrição. A contenção é medida de segurança para o profissional de saúde, deve ser utilizada sempre que houver risco de agressão? Olha aí. Joia? A ideia é que a contenção seja utilizada em caso de extrema necessidade. Galera, aí a FGV veio trazendo para nós sobre essa contenção física. E olha como funcionam os comentários. A contenção física é uma medida terapêutica que deve ser utilizada apenas em caso de extrema necessidade, quando outras medidas terapêuticas se mostrarem ineficazes. Ou seja, é exatamente isso que a FGV queria da gente, tá? Deve ser utilizada com critérios éticos, técnicos, legais, avaliando a necessidade da medida, indicação médica, prescrição de enfermagem e o consentimento do paciente ou representante legal, tá? Não é uma medida para os profissionais de saúde, mas sim um recurso terapêutico. Ou seja, eu não vou conter o paciente porque eu quero ficar tranquilo no meu local, não. Eu vou conter porque eu preciso fazer algum tipo de terapia seguinte no meu paciente, tá? E olha a FGV de novo abordando essa história. Por quê? Contenção, galera, é uma coisa que a gente não está familiarizado. Cara, o enfermeiro prescreve contenção, o enfermeiro pode conter. Como que é essa contenção? E hoje a gente tem um documento, tá, do Ministério da Saúde que fala como que a gente vai conter o nosso paciente. Não é simplesmente amarrar os punhos do nosso paciente de qualquer forma, porque eu causo lesão corporal no meu paciente. Essa lesão corporal do meu paciente vai fazer o quê? Eu tenho que ter uma técnica que eu não faço o quê? Depois eu mostro essa técnica para vocês numa outra aula, tá? Essa técnica eu não faço o circular no punho, circular nos locais. Joia? Seguindo o baile então. Olha só, deve ser realizada com esses critérios então, portanto a alternativa correta é a letra D. Aí olha só, a gente fala que o enfermeiro, né, a gente fala da resolução 438, que dispõe sobre a proibição do regime de sobreaviso da enfermagem. Ou seja, eu, André, vocês, né, que estão na profissão de vocês, a gente pode trabalhar de sobreaviso? Igual a gente observa em outras profissões, em outras ciências, né? Eu não posso trabalhar de sobreaviso, ok? Então, olha o que fala. É vedado ao enfermeiro assistencial trabalhar em regime de sobreaviso, salvo se o regime for instituído para cobrir eventuais faltas profissionais ou escala de serviço. Ou seja, somente a nível de escala, eventuais... Opa! Bora, galera! Olha só. É vedado ao enfermeiro assistencial trabalhar em regime de sobreaviso, salvo se o regime for instituído para cobrir eventuais faltas de profissionais na escala de serviço. Ou seja, então, é vedado a nós trabalharmos de sobreaviso. Eu não posso trabalhar de sobreaviso. Ah, mas é uma questão de escala, eventual falta. Aí eu abro um precedente. Joia? A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente estiver falando sobre dimensionamento de enfermagem. E aí vocês vão cair matando. Bom, falando sobre a outra resolução, 450, né, de norma do procedimento de sondagem vesical. O que é a sondagem vesical? Então, dispõe sobre a atuação da equipe de enfermagem em sondagem vesical. Cabe aos conselhos, né, a questão de tratar de forma segura as resoluções a nível de envolvimento. É um procedimento invasivo, envolve risco e está sujeito à infecção do trato urinário e a um trauma uretral vesical. Então, olha só. Primeiro item da questão. Sondagem vesical é um procedimento invasivo, envolve riscos. Então, é privativo de quem? Aí vocês já matam 50% das questões de concurso de vocês. Se envolve risco, é um procedimento invasivo, está sujeito à infecção, né? É procedimento do enfermeiro, tá? Requer cuidados de maior complexidade técnica, maior base científica, capacidade de tomar decisões imediatas, ou seja, isso vai vir direto para vocês. Quando acontecer isso, galera, sempre é do enfermeiro, ok? A inserção é privativa do enfermeiro, então, rigor técnico, científico e procedimento, tá? E a Anvisa vem falando para nós que hoje é preconizado barreira máxima de proteção. Ou seja, eu tenho que estar de capote, eu tenho que estar de
óculos, eu tenho que estar de máscara, eu tenho que estar de gorro, eu e quem estiver me auxiliando também. Isso que traz a norma técnica. Então, não só eu, André, enfermeiro, como quem estiver me auxiliando também. Barreira máxima de proteção. Tá? Ingestão e alimentação e eliminação de líquidos da supervisão e orientação do enfermeiro. Joia? E aí, olha aí a FGV de novo, buscando essa mesma abordagem. Olha lá. Qual profissional dentro da equipe de enfermagem é habilitado a realizar passagem de sonda vesical de demora? Médico, técnico de enfermagem ou terapeuta. Aí, galera, uma coisa que a gente já vai começar a pensar. A gente precisa tentar sobre maldade de prova. Olha lá. Qual profissional dentro... Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar de novo. Qual profissional dentro da equipe de enfermagem? Ou seja, essa situação que ele fala aqui de equipe de enfermagem, ele elimina outro profissional que também é habilitado para isso. Mas a maldade da questão, ele fala o quê? Dentro da equipe de enfermagem. Ele não fala dentro da equipe de saúde. Então, olha a maldade na hora que eu vou avaliar a questão. Então, qual profissional dentro da equipe de enfermagem é habilitado para realizar passagem de sonda vesical de demora? Ou seja, a gente acabou de falar, é um enfermeiro. Se na questão viesse assim, qual profissional dentro da equipe de saúde? Pô, equipe de saúde eu tenho o médico e o enfermeiro. Ok? Então, maldade, leitura de quê? Do enunciado da questão. E isso é importante vocês começarem a habituar a entender o enunciado da questão. Beleza? Vamos lá. Aí, a alternativa correta é o enfermeiro, porque dentro da equipe. E qual resolução que me fala isso, André? 358 de 2009, que fala que a passagem de sonda vesical é um procedimento privativo do enfermeiro. Sei, galera, que na prática eu conheço a gente trabalha, a gente sabe das realidades, né? Mas é de quem? É do enfermeiro. A gente está a nível de concurso público. Vale o que está escrito. Vale a legislação. Fechado? Seguindo. Outro detalhe aí, né? A resolução 487, né, que fala sobre o cumprimento de prescrição médica à distância. André, eu posso atender uma prescrição médica à distância, executar uma prescrição médica fora da validade? Como que é isso? Eu tenho a resolução 487 de 2015. Se vocês observarem essas resoluções, elas são muito assim, novas. É 2015, 2018, 2020, 2023. Ou seja, é isso que pega no concurso, porque a gente não tem o hábito de ficar lendo isso. Principalmente as novas que saíram. A gente tem resolução que fala sobre a questão de fazer o ponto em sutura. Isso eu posso fazer. A gente não tem esse hábito. A gente tem a resolução que fala que eu posso fazer o botão anestésico. Ok? Eu não tenho esse hábito de fazer o botão anestésico. Eu tenho a legislação que me permite suturar na inserção do catéter interarterial agora. Isso é de 2022. Então, cara, se você não está atualizado, você já está fora do concurso. Joia? Então, olha lá. É vedado aos profissionais de enfermagem o cumprimento da prescrição médica à distância, fornecido por meio de rádio, telefones fixos ou móveis, mensagem, SMS, né? Correio eletrônico, rede social, internet, quaisquer outros meios que não constem em carimbo e assinatura do médico. Então, ou seja, eu não posso aceitar prescrição à distância. Aguarda, porque aí vem o X da questão. O que pega vocês? Então, eu não posso aceitar. Ponto. Olha o outro detalhe. Exceção a esse artigo, tá? As questões de urgência e emergência. Opa! Abriu um precedente. Então, olha lá. Se essa prescrição vier de um médico regulador do SAMU, beleza, eu posso fazer. Se a prescrição feita por um médico a pacientes em atendimento domiciliar, também é vedado. Olha o que a legislação me permite. Prescrição feita pelo médico em atendimento em telesaúde. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem a telemedicina e tem a teleenfermagem. A teleenfermagem já está vindo com tudo. E às vezes a gente não está nem sabendo como que está acontecendo isso. Atualizem, porque isso vai vir em concurso. Com certeza, porque tudo que é orelha de livro, tudo que é novo e ninguém estuda, é o que vem na FGV. Porque a ideia é o quê? Eliminar candidatos, tá?
Então, é permitido somente ao enfermeiro o recebimento da prescrição médica à distância dentro dessas exceções. Ou seja, olha para vocês verem. Então, a resolução traz para mim que eu não posso cumprir a distância, porém, eu tenho essas exceções. E como que vai vir na prova? Essas exceções. É exatamente assim que vai pegar vocês. Por quê? Que eu não posso assumir a questão da prescrição, a maioria das pessoas já sabe. Agora, quem que pode assumir, então? Qual é a situação que eu posso assumir? Joia? Olha lá, o enfermeiro que recebeu a prescrição médica à distância estará obrigatório a elaborar um relatório circunstanciado. Outra questão de prova que pode vir. Qual é o documento que o enfermeiro precisa realizar após ele elaborar, após ele atender uma prescrição de enfermagem? Ou seja, eu tenho que elaborar um documento, um relatório circunstanciado. Joia? Olha lá, pratica casos de atendimento previstos, deve garantir condições técnicas apropriadas, tá? E essa situação do atendimento, como a gente está falando de urgência, olha lá como acontece. Seja transmitido, gravado, armazenado e disponibilizado quando necessário. Aí eu venho e pergunto para vocês, como que acontece no SAMU? Olha como que acontece no SAMU. O SAMU, as ligações não são gravadas? Né? A gente não tem esse dispositivo armazenado, porque depois eu posso incorrer numa questão de ser questionado sobre o que eu fiz, e aí eu faço, opa, peraí, eu tenho uma gravação. Então, se não é uma questão de emergência com aqueles preceitos que a gente citou antes, não aceita prescrição, muito menos marca essa opção no concurso, tá? Prescrição feita pelo médico de serviço de urgência e emergência pré-hospitalar fixo, ou seja, SAMU, tá? Outro detalhe, a gente não pode, né, executar prescrição médica fora da validade. E qual é a validade? Que a gente não vai fazer, todo mundo já sabe. Qual é a validade da minha prescrição? 24 horas, tá? Olha lá, nos preceitos, nos demais serviços, né, com prescrição de indicação de medicamentos, procedimentos, dose, período, tratamento, né, protocolo de quimioterapia, quantitativo de doses, né? E hoje, galera, vai vir para a prova de vocês, só abrindo um parêntese. Antigamente a gente tinha os 5 certos, a gente tinha os 7 certos, depois os 9 certos, os 11 certos. Hoje a gente já está nos 13 certos da medicação correta. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Findada a validade da prescrição médica, o que eu faço, tá? Olha lá, isso vem em concurso. Em caso de prescrições com mais de 24 horas de protocolos de quimioterapias finalizados, informar ao plantonista, médico, coordenador, né, para tomar as providências cabíveis. Então, ou seja, mas o médico que estava aqui, o assistente, ele não veio. Quem que vai fazer prescrição aqui, então? O coordenador. Olha aí o que fala o primeiro ato aí, tá? Plantonista, supervisor, coordenador, vai lá fazer a prescrição. Nos serviços ambulatoriais, orientar o paciente a retornar à consulta. Por exemplo, fez uma consulta ambulatorial e chega para vocês com a prescrição ultrapassada. Então, olha, infelizmente você vai ter que voltar para a gente realizar essa novo time da prescrição de vocês. Joia? Outra resolução, né? Essa aqui vai pegar todo mundo aí agora, tá? A resolução 543 de 2017, ela fala sobre os parâmetros de dimensionamento do quadro de profissionais. É um grande problema que a gente tem, né? Os serviços locais, as atividades de enfermagem, fala sobre o número de profissionais, né? O número de profissionais que deve atuar em cada segmento, como atuar, quais os pacientes, como eu classifico os meus pacientes. Então, quando vocês estiverem falando de quantitativo de pessoas dentro de um setor, seja técnico, seja enfermeiro, eu tenho essa resolução 543 de 2017. Ela fala que, tá? Eu tenho que ter os parâmetros mínimos para o quantitativo de profissionais dentro das atividades de enfermagem, tá? Normas técnicas mínimas, tá? Para orientar os gestores, gerentes e enfermeiros no planejamento de quantos profissionais gastam para assistência daquele paciente que eu estou avaliando, que eu estou direcionando. Então, não existe essa questão, põe aí 15 enfermeiros, 20 técnico. Não, eu tenho parâmetros pré-estabelecidos. Quais são eles? Estabelece como horas de enfermagem, isso racha no concurso. Por 24 horas, 4 horas de enfermagem por pacientes com cuidados mínimos. Aí a gente, anotem isso aí de vocês.
eu tenho o Sistema de Classificação de Paciente, conhecido também como SCP, ou Sistema de Fugulin. O que é o Sistema de Fugulin? É onde eu vou avaliar qual é a condição clínica do meu paciente. Então, por exemplo, pacientes com cuidados mínimos. Aí vocês vão falar para mim assim, mas o que são pacientes com cuidados mínimos? São aqueles pacientes que estão deambulando, não requer cuidados para poder ir tomar um banho, eles estão lúcidos, orientados, não tem nenhum tipo de problema mais grave. São aqueles pacientes tranquilos, que estão no atendimento para poder realizar a tomada de um medicamento, são os pacientes mais estabilizados hemodinamicamente. Aí eu vou gastar 4 horas para poder atender esses pacientes. Quando eu tenho pacientes um pouco mais críticos, né, em cuidados ditos como intermediários, né, são 6 horas de enfermagem. 10 horas por enfermeiro, né, 10 horas de enfermagem por paciente em cuidados de alta dependência, né, 10 horas paciente semi-intensivo e 18 horas de cuidados no paciente intensivo. Aí eu queria que vocês pensassem aí, como que é um paciente em cuidado mínimo? Seria aquele paciente que está lá na clínica tranquilo. E aquele paciente em cuidado intensivo? Aquele paciente em terapia intensiva. Olha para vocês verem o quanto de tempo eu gasto num paciente de terapia intensiva. O enfermeiro, a equipe técnica, ele vai gastar 18 horas para poder fazer o quê? Para ele poder cuidar de um paciente com qualidade. Se ele não fizer essas horas, eu não vou tratar de forma assertiva. E eu tenho uma resolução 543/2017 que me fala isso, pô. E aí a gente segue. A distribuição do total de profissionais deve observar o que a gente falou, que é o sistema de classificação do paciente, os cuidados mínimos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho lá que quando eu faço o cálculo, né, por exemplo, numa clínica médica, eu preciso de 100 enfermeiros. Então, 100 profissionais de enfermagem. Quando eu falo de cuidados mínimos, aqueles pacientes que estão bem, estáveis hemodinamicamente, 33% tem que ser enfermeiro e os demais auxiliares e técnicos. Quando eu falo que pacientes são de alta dependência, 36% são enfermeiros e os demais técnicos. Olha lá quando é um paciente de terapia intensiva. 52 tem que ser enfermeiros e os demais técnicos dentro desse quantitativo de pacientes que eu tenho. Olha como que é isso, tá? Por quê? Eu tenho alta dependência. São pacientes instáveis. Se são pacientes críticos, o que a legislação prevê? Quem que tem que cuidar de paciente crítico? Joia? E aí, olha aí que vai somar isso para a vida, tá, galera? Esse slide é para a vida de vocês, tá? De acordo com o sistema de classificação de paciente, respeitando turno, trabalho, percentuais descritos. Olha lá, os cuidados mínimos. Em média, isso não é fechado. Em média, eu tenho um profissional para cada 6 pacientes. Cuidados intermediários, um profissional a cada 4 pacientes. Alta dependência, 1 a cada 2,4 pacientes. Olha lá quando eu tenho cuidados intensivos. Um profissional de enfermagem para cada 1,33. E aí a legislação abre um precedente e faz com que a gente faça um profissional técnico para cada 2 pacientes. Ok? Um enfermeiro a cada 8 leitos ou fração. Tá? Então, o que acontece? A gente tem essas classificações, eu preciso classificar o meu paciente. Então, primeira situação a ser tomada. Qual é o perfil de paciente que eu atendo? Qual paciente que eu atendo? Eu atendo pacientes com cuidados mínimos ou cuidados intensivos? Pacientes debilitados ou pacientes mais estáveis hemodinamicamente? Então, cara, a primeira coisa a fazer é isso. E aí, as legislações, elas vêm arrebentando vocês. E aí a gente fica com essa cara aí, desse bonequinho aí. A gente fica louco. E aí, né, pra gente direcionar mais algumas questões, né, a gente vai fazer esse nosso trabalho, né, a intenção dessa live era que a gente trabalhasse nesse sentido, mostrando para vocês como que vai ser as nossas abordagens. A gente vai passar esses materiais para vocês, né, e a partir daí a gente vai trabalhar com as questões da FGV, como que a gente vai fazer. Esse nosso encontro, igual esse de agora, essa live que a gente fez, geralmente a gente vai realizar em 4 horas nos sábados. Então a gente vai ter esse aulão, tira dúvida aí, vocês vão participar, tá? Então vai ser essa maneira que a gente vai trabalhar, a maneira que a gente traz de mentoria. O que é mentoria? Hoje em dia as pessoas estão trabalhando de forma muito acentuada. Então você não tem tempo de cursinho, ter isso e aquilo e tal. A vida é corrida para todo mundo.
né? Então a mentoria, ela chegou no sentido de fazer o quê? Fazer esse trabalho onde esse material vai ficar gravado para vocês na plataforma durante uma semana. Então vocês vão baixar esse material, vocês vão consultar esse material. Os materiais que a gente enviar, por exemplo, artigo científico, a gente vai avaliar, mandar para vocês slides, a gente vai mandar para vocês legislações, a gente vai mandar vários materiais. A gente vai trabalhar alimentando vocês 24 horas, tá? E a gente vai precisar que vocês estudem uma gama de horário previsto. A gente já está com o cronograma, a gente vai passar o cronograma para quem tiver realmente interesse de estar com a gente nesse novo método de ensino, né? E aí a gente vai orientar vocês de como estudar, o tempo de estudar, quanto tempo eu vou dedicar para cada disciplina, tá? Lembrando que vocês ainda vão ter que estudar por fora português, né? A questão de raciocínio lógico, né? E dissertação também que vai cair para vocês aí, joia? Então, como que a gente vai fazer? Acredito que vocês já estão um pouco cansados, porque eu falo muito, falo rápido, tá? Mas cursinho não dá pra gente titubear. E perdeu, garra um cadinho. A gente vai trabalhar com vocês aí para vocês entenderem as modalidades de compra da plataforma. Como que vai ser isso? Vocês podem fazer essa compra, aquisição ou mensal. André, eu quero pacote com todas as ideias da semana, né? A gente dividiu, como eu falei com vocês, a gente tem 20 semanas. Então a gente dividiu todo o conteúdo do edital em semanas. Deu 20 semanas até a data da prova. Então tem semanas que vocês vão ter que ter duas, três abordagens. Vocês podem adquirir isso semanal ou mensal. Lembrando que vocês, se adquirirem, né, mensal ou semanal, vocês precisam fazer o cancelamento dessa compra. Porque senão isso renova automaticamente. Isso é uma situação da plataforma Hotmart, tá? Porque a gente precisa trabalhar com uma plataforma, uma ferramenta digital, tá? Tempo de permanência desse material, como eu falei com vocês, vai ficar na plataforma 7 dias, né? Esse é o prazo que a plataforma dá para mim. Então eu não tenho como mudar isso, mas vocês podem baixar esse material. A gente também vai montar um grupo, a gente vai trabalhar via grupo, tá? A gente vai utilizar todas as ferramentas tecnológicas, tá? Um detalhe, é importante vocês pensarem no início da semana. Por quê? Se você comprar o material no meio da semana, você vai perder tempo e prazo de estudo. Porque a gente vai enviar esses materiais no início da semana. Então, André, eu vou comprar na quarta-feira. Se você adquirir isso na quarta-feira, você já perdeu segunda e terça. Então, a plataforma não vai te dar mais 3 dias. Ela vai te dar só mais 4. Tá? Então, fiquem atentos para vocês não perderem tempos e prazos, tá? Como eu falei com vocês, essas lives serão gravadas e a gente vai direcionar todos os estudos. Lembrando aí, galera, uma coisa que a gente falou no início, espero que vocês reflitam sobre isso, né? Independente de com quem vocês estejam, independente de como vocês estudam, eu acho que esse é um momento único na vida de vocês e às vezes é preciso a gente abrir mão de certas coisas nesse momento para a gente alcançar novos objetivos. O que eu estou fazendo agora que vai mudar a minha vida lá na frente? Porque se eu fizer as mesmas coisas que eu venho fazendo há 10, 15 anos, eu vou chegar nos mesmos resultados. Então é importante eu pensar, cara, eu preciso parar, eu preciso focar, eu preciso atentar ao meu estudo, tá? Abrir mão de muitas coisas, às vezes vocês vão abrir mão de sair, às vezes abrem mão de um vínculo afetivo, vai sentar a bunda no computador, literalmente sentar lá, vai estudar, tá? É pesado, não é fácil, não será fácil, tá? A gente tem a questão de tecnologia, a gente tem a questão de anotar, a gente vai estar enviando material o tempo todo. Então, assim, é pesado, mas é uma coisa que depois que vocês tiverem alcançado o objetivo, vocês vão estar tranquilos o resto da vida de vocês. E assim, uma coisa que eu falo por mim, tá? Não sou exemplo para ninguém, tá? Mas uma coisa que eu falo por mim, tá? Muitas das coisas que às vezes a gente conquista no dia a dia é fruto do que a gente plantou lá atrás. Então, a vida de vocês muda muito depois que vocês têm uma estabilidade financeira. Às vezes vocês têm uma estabilidade, né, a nível de profissional. Então, plantem agora, foquem agora, abram mão de algum tipo de situação diferente para que vocês lá na frente colham bons frutos, tá? A ideia é essa, independente de onde vocês estejam, estuda, tá? Vocês têm uma oportunidade. Abrace essa oportunidade, agarre ela que é a última da vida de vocês. Assim vocês vão estudar, vão trabalhar coesos e concisos e chegar nos objetivos de vocês. Lembre-se, são sonhos, são expectativas. Você pode enganar a mim, falar, André, eu estudei bastante, cara.
Para mim tá ótimo. Agora, você nunca vai enganar você mesmo, tá? Então, será que eu estou estudando? Será que eu estou focando? Estou me dedicando? Essa é a pergunta-chave que fica para vocês, tá? Algumas falhas, né, aconteceram no sistema e eu peço desculpas para vocês, né? É a primeira live que a gente faz assim, né, a nível de plataforma. A plataforma ela oscila um pouquinho, então às vezes dá esse delay, né? E a gente vai precisar trabalhar esse delay. Essa live é diferente, é um formato diferente. Então as nossas aulas vão ser assim, com esse conteúdo, mas a gente vai estar em outra plataforma que a gente vai só encaminhar o link para vocês e acredito que a gente não vai ter tantos transtornos assim, tá? Agradeço a vocês imensamente, tá? Vou encerrar por aqui porque a gente iria aí, ó, né, a questão do enfermeiro fazer expiração de via aérea. Será que a gente aspira a via aérea? Será que o técnico aspira? Quem aspira é o físio? Quem faz isso? Então, quem quer, galera, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Beleza? Vou encerrar por aqui. A nossa gravação vai estar finalizada aqui, tá? Estou ali no WhatsApp, no e-mail, chat. Alguma colocação que vocês tiverem, tá? Algum ponto de vista, tô aberto a sugestões, tá? Isso aqui é para vocês, né? As meninas, eu agradeço, a Ju, as meninas que montaram, a minha equipe, que eu tenho uma equipe por trás aqui, né? Tem Giovana, tem a Bianca aí que trabalha incessantemente para poder botar isso tudo no ar. Tecnologia não é simples, galera, é muita coisa. Nós estamos com 4 computadores ligados aqui, mais 2 celulares, tá? E uma infinidade de tecnologia, tá? É diferente, isso aqui é um mundo diferente, né? Mas é o que a gente tem de melhor e a ideia é que a gente faça o melhor para vocês, para que vocês tenham esse objetivo. Quando a gente faz alguma coisa que seja excelente, ou então a gente não faz, beleza? Tô no WhatsApp, muitíssimo obrigado a vocês aí por todo o contato que a gente fez até agora. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha somado, aberto a mente de vocês de alguma maneira, beleza? Estou à disposição, beijo no coração de cada um aí. Vocês sabem que vocês têm um lugar especial para mim, porque vocês são todos meus colegas de trabalho, de profissão, a qual eu devo muito. Aprendi demais com cada um de vocês, tá? E a gente segue aprendendo junto, trocando saberes. Grande abraço, ótima noite, estou por aqui. Se cuidem, estudem, porque senão não vai. Grande abraço, fiquem com Deus, tá? Orem, tá? Ele vai fazer as mudanças necessárias. Peguem firme, galera. Se cuidem. Beijão, tudo de bom.